Oi, gente, Sessão Geronto começando por aqui. Esse programa, ele tem o objetivo de mostrar como a visão da gerontologia pode melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta, uro e geronto. E no programa de hoje, eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é como a fisioterapeuta pode atuar no manejo da dor crônica no paciente idoso. Então, se prepara para uma jornada repleta de descobertas e de muita inspiração, viu? Antes de começar a falar dessa jornada aí, eu preciso esclarecer algumas dúvidas. E a primeira é a diferença entre dor aguda e dor crônica. Então vamos lá. A dor aguda, primeiro de tudo, é o seguinte: ela é um processo psicofisiológico desagradável e dinâmico. Então, geralmente, ela é uma resposta a um trauma tecidual e um processo inflamatório relacionado a uma dor que possui um valor de sobrevivência e desempenha um papel importante na sobrevivência e recuperação. A dor, ela é sempre ela pode durar até 3 meses. Esse tempo, ela é uma referência clínica, ou seja, significa que a gente pode entender que, teoricamente, 3 meses é um tempo suficiente para o tecido se regenerar e cicatrizar. Por isso que se estipulou clinicamente um tempo de dor aguda de até 3 meses, tá? Essa dor, ela também é um fator relacionado à proteção do local. Então, uma tentativa do corpo proteger o tecido. Tá? Então, o corpo adota um mecanismo protetivo para permitir que o tecido cicatrize. Então, dor é sempre um sinal de que algo não está bem no organismo, né? A gente já sabe disso. Então, é para dar conta daquele processo inflamatório, ok? Outra coisa são as alterações, os comportamentos adaptativos. Pode acontecer da gente tomar uma postura adaptativa. Então, sabe quando o paciente toma uma postura adaptativa para a gente proteger aquela região porque está com dor? Pronto. Mas, no caso de passar um tempo superior, de 3 meses, e a pessoa mantém essa postura, isso se chama um comportamento mal adaptativo. Sendo que na dor crônica, não é esperado que o indivíduo permaneça com o mecanismo protetivo. Então, isso significa que se o nosso paciente permanecer evitando realizar um determinado movimento por medo da dor, então a gente precisa intervir ganhando a confiança daquele determinado movimento para que a gente possa recuperar a funcionalidade. Então, esse movimento mal adaptativo a gente precisa intervir, tá? E aí, vamos falar já da dor crônica, né? Então, não existe um limiar claro, eu falei que é clinicamente, só para a gente pensar na diferenciação, 3 meses seria um tempo hábil ali para o corpo regenerar. E aí, a dor crônica seria mais ou menos isso. Recentemente eu li uma frase muito bonita, que resume o que a gente faz na fisioterapia em relação à dor crônica nos pacientes idosos, Seria mais ou menos assim, falava que a dor crônica ela é uma estrada árdua, que muitos pacientes idosos enfrentam diariamente. Mas que na fisioterapia, em gerontologia em especial, a gente surge como um farol de esperança, trazendo conforto e alívio nessa jornada. E é um verdadeiro abraço, cuidado, de atenção para aqueles que enfrentam esse desafio. É bonito, né? É um acalento, que é para algo tão desgastante. E aí eu não posso deixar de mencionar que nesse contexto, a definição de dor ela é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E aí eu mencionei no início desse vídeo, falando que a dor ela é psicofisiológica, justamente por conta dessa definição. E encontrar um texto que traz essa reflexão sobre nós, e a gente tem esse papel de acalento no meio do caos vivenciado de dor, e ainda mais, se a gente parar para pensar, a fase do envelhecimento em si, muitas vezes não é vivenciada de maneira sonhada. E a gente chega exatamente nesse momento de vida dessas pessoas. Então, o manejo da dor, ele precisa ser compreendido dessa forma delicada também. Tanto quanto nessa fase. Então, pensando agora que o processo do envelhecimento, ele depende de quem foi esse indivíduo e de como ele conduziu a vida dele, ou seja, da reserva funcional ao longo da vida. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente se torna mais suscetível a doenças crônicas. E essa é a lógica. Quando essas dores costumam aparecer? De qualquer forma, as dores crônicas, elas podem surgir em diferentes momentos da vida. E não estão necessariamente vinculadas à idade, É importante a gente ressaltar que a idade avançada ela é um fator de risco para N doenças. Mas não significa que por conta da idade vai aparecer as doenças. É sempre importante a gente deixar isso claro.
Tem muita gente que gosta de ficar falando que tá doente porque tá ficando velho, mas esquece de relacionar que as doenças, por exemplo, aos hábitos de vida que tem. Os nossos pacientes fazem isso, os nossos amigos fazem isso, e provavelmente a gente faz isso de vez em quando. Mas sabe qual é o mal disso? A gente continuar eternizando uma fala errada e a gente mantém um paradigma de que envelhecer é ruim e é marcado por doenças. Quando, na verdade, o que marca as doenças? E, a gente marca as doenças por cronificações. Os hábitos alimentares, os hábitos de exercícios. Por exemplo, você sabe sobre as zonas azuis? São regiões do planeta, são localizadas, por exemplo, no Japão, na Grécia, Estados Unidos, Itália, Costa Rica. São regiões onde as pessoas vivem mais, com mais longevidade. E tem vários fatores que influenciam isso. O envelhecimento ele é um acontecimento que envolve diversos aspectos biopsicossociais e espirituais. Só que atualmente as grandes pesquisas, inclusive, elas estudam essas áreas para tentar buscar as respostas que observam muito sobre os hábitos alimentares, dietas mediterrâneas, prática regular de exercício. Mas a gente fala para o paciente, né, que nunca é tarde para começar, né? Eu estou falando isso aqui e não significa que a gente pode deixar para a próxima encarnação, viu? É para acreditar, hein? Começa que ainda dá tempo, né? Eu digo sempre para os meus pacientes, tá vivo, então significa que ainda dá tempo. Mas enfim, nada a dizer que é culpa da idade. Ah, tá assim porque tá ficando velho. Ah, é assim mesmo, tá fazendo aniversário e na cidade só piora. Bom, como eu estava dizendo, a idade avançada é um fator que complica e que pode se intensificar o rumo da história, por conta do peso que tem a relação do tempo em relação ao impacto que a gente gera em cima daqueles hábitos ao longo da vida. Então, em relação à dor crônica, ela é um peso, né? Digamos assim. E é por isso que também é mais comum que elas se tornem mais frequentes, persistentes em pessoas mais idosas. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o desgaste natural das estruturas do corpo, como articulações, músculos, ossos, pode contribuir para o surgimento de dores. E aí a dor ela é um processo, ou melhor, uma experiência sensorial sensitiva. E é importante ressaltar que cada pessoa ela experimenta a dor de uma maneira diferente. Ou seja, nunca jamais diga que sabe o que essa pessoa está passando. Porque na real você não sabe. Ah, mas eu já tive o mesmo problema que essa pessoa. Ok, mas você não viveu as mesmas coisas que essa pessoa. Você pode estar potencializando essa dor de maneira completamente diferente. E é por isso que a dor é uma experiência e ela tem a ver com as crenças, memórias, literalmente as vivências de uma pessoa. Outro detalhe interessante que auxilia muito no tratamento fisioterapêutico é explicar para o paciente sobre desmistificar alguns pontos sobre a dor e trazer o conhecimento sobre essa área. Fazer com que essa pessoa ela tenha o domínio sobre o próprio corpo. Também faz parte do processo de cura. Explicar, por exemplo, que sim, a dor ela também recebe influência emocional e que isso não é balela. Isso faz parte do processo fisiológico do organismo. Então, além de explicar que a dor tem relação com tudo que a pessoa vivenciou na vida, ela também tem relação com como a gente se sente em algum momento. Então, por isso que é uma experiência sensitiva emocional. Quando eu estou triste, ou eu tenho um processo agudo ou mesmo crônico, o meu corpo, o que acontece com o meu corpo? Adivinha? Vai doer mais. Paciente com fibromialgia passa por um processo educativo sobre dor. É de suma importância. Para que ele entenda a complexidade de um tratamento e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, por exemplo. As pessoas idosas também. E aí, pensando nisso, na gerontologia, a gente tem exatamente essa abordagem. Então, como é que a gente atua na fisioterapia? Ou melhor, né? Qual seria a atuação da fisioterapeuta para o manejo da dor, que é o tema do vídeo de hoje? Nós, em especial, na área da gerontologia, a gente tem um papel fundamental no manejo da dor crônica do nosso paciente idoso. Inclusive, foi por isso que eu falei lá das zonas azuis. Né? Principalmente, pelo menos eu percebo bastante por conta desse ponto de vista, que é o de enxergar a saúde de forma global, de forma multidimensional. Até recentemente eu ouvi de uma colega fisioterapeuta e de uma médica gerontologista o uso da expressão saúde integrativa, que hoje já é aceita pelo SUS, mas na gerontologia
ela não é vista, ela não se encaixa nessa modalidade porque ela é uma ciência que estuda o envelhecimento humano. Mas se a gente considerar todos os aspectos, não seria possível considerar ela de forma integrativa, pensando no cenário que a gente visualiza a pessoa de maneira geral, né, como um indivíduo completo em todas as suas questões. Como eu costumo dizer, né, inclusive para os membros da FIP, durante as aulas, né, não significa que a gente vai tratar tudo. É claro que não, né, até porque não seria isso possível e a gente nem deve. Mas a gerontologia, ela nos traz essa visão ampla, sensibilizada, segura, eficiente de avaliar a pessoa idosa. E aí, quando me pergunta qual é a atuação, é essa. Eu atuo com conhecimento amplo da gerontologia, com empatia, sem jamais esquecer das técnicas especializadas como eletrotermoterapia, uso e abuso da neuromodulação para o controle álgico, da terapia manual, do movimento. Outro dia eu fiz uma pequena série de exercícios com faixa elástica mesmo, né? Ou seja, fortalecimento, grau leve ainda. Aí eu perguntei assim pro meu paciente, aí, a dor passou? Aí eu achei uma graça, que o paciente tocou na região, fez uma cara de estranheza, assim, e falou, passou. E aí eu pensei, né? Eu falei, milagres da miocina. Mas aí, sabe o que foi engraçado? Que a gente foi adestrado que o movimento não cura. Porque o certo é a gente ficar em repouso. E é por isso que lá no início eu disse que faz parte do tratamento a gente ir ganhando a confiança do nosso paciente. No início da fase de proteção da dor, não vai dar, né? E tá tudo bem. Mas aos poucos, com pequenos movimentos, simples movimentos, vamos mostrando para o paciente que ele consegue realizar as tarefas. E aí a gente pode aliviar o desconforto, a dor e devolver a função, porque esse é o propósito, esse é o objetivo. E aí sobre os benefícios, Renata, você deve estar me perguntando, eu sei. Qual o maior benefício? Aí eu já ouvi gente dizendo que já pensou em desistir de tratar dor de paciente idoso porque não viu melhora, porque ele, no caso do paciente, né, não viu benefício, o paciente, não tá vendo benefício. Porque eu já falei tudo isso aqui, eu gastei meu latim, meu português no caso, né? E eu me preparo para vir falar aqui no vídeo, me preparo para caramba. Não vem com esse papo de desistir não, gente, pelo amor de Deus. Abre aí o PubMed, vai no seu aplicativo do seu celular, digita lá assim, ó, Prime PubMed Journals. Baixa esse aplicativo que é do PubMed. Você vai pegar vários artigos atualizados da fisioterapia, como a fisioterapia oferece benefício no tratamento de dor crônica. Lógico, seja seletiva com as pesquisas, mas enfim. Tudo que eu trouxe até aqui nesse vídeo são formas diferentes de você abordar a dor crônica. Formas de acrescentar no seu cuidado e na sua intervenção. Então não vem me dizer que você não tem alternativa para tratar o seu paciente. Esse olhar, na verdade, é um olhar que eu digo que é um olhar treinado da gerontologia, tá? Então, de maneira geral, os benefícios da fisioterapia no tratamento, através de técnicas, recursos terapêuticos, que eu já citei, né? A eletrotermoterapia, terapia manual, fortalecimento, treino de mobilidade, flexibilidade, quando a gente pode aplicar. Isso tudo reduz a intensidade da dor, lógico. Promove alívio imediato, longo prazo. Com o tempo, a gente vai ganhando o controle da dor, vai evoluindo o plano terapêutico, porque não dá para ficar só ali naquele momento. A gente tem que evoluir o nosso objetivo, auxiliar o nosso paciente a retornar às atividades diárias, facilitando ali, promovendo a vida mais ativa e independente. Não fica só no padrão ali, não. E aí a gente vai desempenhando o nosso papel de educação, autocuidado, entende? Aos pouquinhos você vai favorecendo e fornecendo orientações sobre postura adequada, ergonomia, técnica de relaxamento, exercícios respiratórios, controle para dor aguda, alongamento, fortalecimento, outras estratégias que você vai incorporando na rotina dessa pessoa idosa. E tudo isso são benefícios de informações que você ajuda o seu paciente a gerenciar a dor de forma mais eficaz e prevenindo, assim, recorrências desses sintomas. Então, tudo isso são benefícios. Eu sei que eu já falei muita coisa aqui e eu sei que surgem também dúvidas de por onde começar. Então, vamos lá. Por onde que eu começo, Renata? Para cuidar da dor. E a primeira parte sobre esse assunto de por onde começar, você tem que pensar numa avaliação completa. Mais uma vez, eu não vou deixar passar essa informação. Se você quer saber por onde começar um tratamento, por onde um paciente começa sempre com uma boa avaliação. Quando se trata de um paciente idoso, repete comigo. Tem que fazer isso aí, uma avaliação multidimensional. Boa, eu sabia que você ia responder isso, porque eu sei que você está ligado aqui nesse canal.
Então, considerando o histórico médico, os sinais e sintomas, as limitações dessa pessoa idosa, com base nos dados que você elabora, enfim, coletou, você vai elaborar um plano de tratamento individualizado com as necessidades e os objetivos específicos desse paciente para a dor. E aí, com esse tratamento, você vai começar a buscar, enfim, um tratamento mais específico. E aí, como é que você elabora o plano de tratamento? Aí eu acrescento mais um detalhe, né? De preferência que você tenha foco em funcionalidade. Ou seja, que sempre esteja preparado para essas atividades do dia a dia dessa pessoa. Então, você tem que acrescentar no seu plano terapêutico, sempre que possível, né? Aos poucos, gradualmente, a função. Então, através de movimentos suaves, direcionados, você vai trabalhando, fortalecendo a musculatura, porque tem que ter fortalecimento para tratar, tá? Vai melhorando flexibilidade, promovendo mobilidade. Essa pessoa lembra da postura protetiva? Ela vai ter uma rigidez maior. Então, precisa, aos pouquinhos, mobilidade, flexibilidade. Então, você pode acrescentar técnicas de terapia manual, deve, mobilizações articulares, por exemplo, tá? Eu uso e abuso, como eu já disse, de indicações, né? Quando tem indicação da eletroterapia, tá? Então, outras modalidades terapêuticas que ajudam bastante no alívio da dor, qualquer uma que reduz a inflamação, que vão auxiliar no tempo de cicatrização, dependendo da fase. Um detalhe muito importante que eu quero destacar é a relação de confiança e de carinho que a gente tem com o nosso paciente e da dor que a dor demanda, né? E eu digo isso por experiência própria. Então, além de ser fisioterapeuta em gerontologia e uro, né? Que eu lido muito com pacientes com dores, eu também sou uma paciente de dor crônica. E eu sei na minha pele o que é não ser olhada nos olhos, o que é não ser ouvida. Então, dessa maneira, eu luto com todas as minhas forças para não repetir e propagar isso com os meus pacientes. Então, é isso que eu quero. Eu quero fazer com que o meu atendimento seja melhor. E propagar da melhor maneira possível, na verdade, tanto aqui e entre os membros da FIP. E hoje aqui, na verdade, esse é um vídeo da sessão de geronto, mas de vez em quando eu e o Lucas, inclusive, a gente fala de marketing aqui no canal. E tudo isso está interligado, sabe por quê? Porque faz parte da conexão, do vínculo fisioterapeuta-paciente, você cuidar bem do seu paciente e isso gera bons frutos. Porque a gente tem um papel, uma relação de confiança, de compreensão com o nosso paciente. E isso repercute no nosso financeiro também. Então, não desiste do seu paciente idoso com dor. Tenta entender, ouvir, sabe? As preocupações dessa pessoa, os medos. Explica sobre... Oferece, além da técnica, um ambiente seguro, acolhedor para essa pessoa, para ela lidar melhor com aquela possível situação. Pode parecer que não tem nada a ver. Ai, Renata, mas você puxou um assunto de marketing? Como eu estava dizendo, eu sei o que é não ser ouvida, eu sei o que é não ser olhada nos olhos. E você acha que eu quero voltar para um profissional desse? Não. Então, acalenta essa pessoa. Olha, eu falei lá no início do vídeo daquela frase, daquela reflexão sobre acalentar, sobre a estrada árdua, que é a dor crônica. Lembra? Então, você acha que eu vou voltar para um profissional que tá ali, é muito bom, é excelente, teoricamente tem as respostas para tratar o meu caso, mas nem olhar nos meus olhos, olha? Nem olhar e conseguir olhar para mim e falar assim, tá tudo bem? Simplesmente entra e senta. Cara, eu tô com dor. Eu tô precisando que, sinceramente, você se preocupe com o meu caso. Eu não sou só um prontuário. Será que o seu paciente é só um prontuário? Não pode ser. A pessoa, ela tem medo daquela região que tá doendo, porque dói há muito tempo. Essa pessoa tá cansada. Ela não tá com mimimi. Entende? E é essa visão que a gente também tem que... Gente, estatisticamente, dor crônica é uma das causas que mais inviabiliza a pessoa de continuar fazendo as coisas que ela tem para fazer. Então, a gente pensa assim, a gente vai associar que a pessoa idosa, causa de morte é muito pior,
queda, com certeza, é a quinta maior causa de morte no mundo. Mas a gente já parou para pensar que dor crônica faz com que essa pessoa continue perdendo, dor crônica faz com que ela reduza o nível de independência dela, porque ela não vai querer sair de casa porque ela está com dor. Automaticamente isso vai repercutir no nível de mobilidade dela. Automaticamente ela vai consequentemente ter um impacto na cognição. Isso tudo eu estou associando, olha lá, eu estou começando a ver a quantidade de síndromes geriátricas que vai impactar. Lembra que eu comento sempre do raciocínio clínico da gerontologia? O raciocínio clínico da gerontologia, os pilares da gerontologia, é você compreender sobre o processo do envelhecimento, as síndromes geriátricas e a avaliação multidimensional. Então, dor crônica, ela pode englobar várias síndromes geriátricas que reduz a qualidade de vida, mas não só. Leva essa pessoa a um quadro maior de risco de mortalidade. Incapacita essa pessoa. Aumenta o risco de outras doenças. Aumenta as chances de risco de morte por uma bola de neve que pode gerar. Tá vendo o grau, o risco para a saúde dessa pessoa? Então, se a gente precisa dar a importância para aquilo. Entende? Bom, enfim. E aí, voltando para a conexão que eu estava fazendo com o marketing voltando, né, aquilo, poxa, eu não vou voltar para um profissional que não leva a sério aquilo que eu estou sentindo. Que simplesmente não se importa, que não olha nos meus olhos, que não pega na minha mão, que não entende o que eu tô... Lembra aquilo que eu falei mais cedo no vídeo, quando eu peguei e falei assim, não diga para a pessoa, eu sei o que você está sentindo, porque você, na real, não sabe. Porque a dor, ela é uma experiência e ela tem a ver com tudo aquilo que a pessoa viveu ao longo da vida. Então, você pode ter tido o mesmo problema que aquela pessoa, mas, na verdade, você pode ter potencializado muito mais. Então, aquela pessoa pode ter um limiar de dor relativamente mais baixo, por questões físicas, nociceptivas, mas também por questões de vivência emocionais. Naquele momento, ela está feliz. Então, ela tem neuroreceptores, ela tem estruturas no corpo dela que fazem com que ela não esteja sentindo tanta dor. Ela pode estar triste. Entende? Ela pode estar potencializando ou não. Enfim. Mas continuando, para finalizar essa reflexão, eu não disse que hoje seria um vídeo para a gente refletir bastante? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha refletido bastante, como eu disse, aprendido sobre dor, sobre o manejo e mais, né? Sobre como a fisioterapia em gerontologia é uma abordagem especial para o tratamento, para o cuidado dessa pessoa que sofre com dores crônicas. Tomara que eu tenha respondido algumas dúvidas suas. Se eu não respondi, então deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer enorme eu poder te ajudar, poder responder. Quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal, para você receber mais vídeos como esse. E também peço para você já deixar o seu like. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!